Esse é o Salmo 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Na sua extrema tristeza, na minha extrema tristeza, eu tenho que recorrer a Deus e na alegria também permanecer na presença do Senhor. E Davi fala aqui, né? Até quando te esquecerás de mim, ó Senhor? Para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Até em mim ouve, ó Senhor meu Deus, alumie os meus olhos para que eu não aborreça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio, isso é Davi falando, mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação. Meu coração se alegra, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Este é o Salmo 13, ele é bem pequenininho. E Davi está extremamente triste e recorre a Deus e confia nele. Gente, de todas as maneiras nós devemos recorrer a Deus. Davi aqui na sua tristeza, ele estava sendo perseguido. Nós sabemos que ele passou um bom tempo sendo perseguido, muito triste. Saul tinha inveja dele, né? Perseguia ele, e ele fugiu vários anos, ele fugiu de Saul. Depois ele foi perseguido pelo filho Absalão, e até hoje o nome do rei Davi é lembrado em Israel. Aqui no Salmo 13, essa é uma canção que fala sobre a emoção de se sentir esquecido. Quantas pessoas se sentem esquecidas até por Deus? Quantas vezes nós sentimos esquecidos na igreja que nós congregamos? Quantas vezes nós sentimos esquecidos pelos nossos filhos? Quantas vezes nós sentimos esquecidos pelos nossos irmãos? Quantos pais estão aí no asilo e os filhos não vão visitar, né? Quantos pais idosos que as pessoas estão doidas que morrem para ficar livre deles? Estou te falando a realidade, né? E esse salmo é para aqueles que se sentem esquecidos. Se você se sente esquecido, coloque aí, eu me sinto esquecido. E quando ele fala aqui no verso 3 do Salmo 13, ele fala assim, olha, alumia. O que significa alumia? Ou seja, restaura o brilho em meus olhos, símbolos de vitalidade, para que eu não adormeça e não se refere à inconsciência depois da morte, mas é uma descrição da morte do ponto de vista dos enlutados. Ele estava pedindo a Deus para colocar brilho nos olhos dele, porque ele já estava sentindo que os olhos dele não estavam brilhando. Ele se sentia uma pessoa enlutada. Quem sabe Deus está falando com você nesse momento, para sair já desse momento de luto, que já chega de viver o luto. Tem gente que esquece de tudo e vive o luto o resto da vida. Ontem eu estava ouvindo uma entrevista que uma mulher perdeu a mãe dela há uns 10 anos atrás. E ela, 10 anos de luto, 10 anos, esqueceu dos filhos, esqueceu do seu esposo e só vivia dentro do quarto. Nós temos direito de ficar enlutados pelos nossos familiares, mas nós não podemos esquecer que existem pessoas que ainda precisam de nós e nós precisamos dela. Aqui, então, e quando ele fala assim, no Salmo 13, 6, cantarei. Davi termina com uma canção de louvor, não importando
o quanto estava aflito no início do salmo. Que no início do salmo aí, Davi, ele se mostra muito aflito, mas no final do salmo ele já se mostra mais tranquilo. É isso, nós devemos entregar as nossas os nossos problemas nas mãos do Senhor e confiar. Davi aqui, o título fala, né? Davi estava triste, recorre a Deus, devemos recorrer a Deus e confiar nele. E ele demonstra a confiança dele no último versículo, quando ele fala assim: cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Este é o Salmo 13. Que o Senhor possa nos fazer muito bem. Deus é tremendo. Eu quero falar com você, Deus ama você. Está na hora de tomar uma posição diante de Deus. Este é o capítulo 13. Curta, compartilha e faça desse salmo a sua oração. Amém?